Voltemos agora a Deus é sábio. Não pode ser que a sabedoria seja uma propriedade acidental de Deus. Seria enganador, no entanto, dizer que a sabedoria é uma propriedade essencial de Deus, na medida em que essa alternativa sugere uma distinção entre uma propriedade em Deus, ser sábio, e Deus, o portador da propriedade. De acordo com a doutrina da simplicidade metafísica de Deus, uma interpretação melhor da proposição de que Deus é sábio seria a seguinte: não que Deus tenha sabedoria, mas que Deus é a sabedoria ela mesma. Scotus nunca discorda da afirmação de Henrique de Gandhi de que tudo o que é conhecido de Deus é Deus. É o comprometimento com a doutrina da simplicidade que o leva a usar a noção de uma como que propriedade. A superfície gramatical idêntica exibida por Sócrates é sábio e Deus é sábio mascara uma diferença ontológica entre elas. Aquilo que nas criaturas é uma propriedade tem de ser compreendido como uma como que propriedade, no caso de Deus. A disposição para consentir com o juízo de que Deus é sábio é uma verdade necessária, e mesmo que seja complementada pela análise da simplicidade divina, de Deus é a sabedoria ela mesma, e isso não exime ninguém de enfrentar a questão. Por que Deus é sábio? Porque a questão não precisa ser interpretada como aquela outra, nécia, como Deus se tornou sábio. Ao invés disso, que se pense nela nos seguintes termos: o que a natureza de Deus tem que implica em ele ser sábio. A ideia de Scotus é que, se considerarmos todas as como que propriedades que caracterizam Deus, sabedoria, poder, bondade e coisas do tipo, descobriremos que todas elas podem ser explicadas pela quiddidade de Deus. A primeira tese de Scotus não nos dá o conceito quidditativo que promete. Se tanto, a primeira tese parece tornar o cumprimento dessa promessa improvável. Se a maneira em que Sócrates é sábio difere tão drasticamente da maneira em que Deus é sábio, que razão temos para pensar que nosso conceito de sabedoria, adquirido naturalmente com base em nossa experiência de Sócrates e de outras criaturas, vale para Deus? A segunda tese escotista, cuja determinação é mais do que 2 vezes mais longa do que as das outras 4 teses juntas, sustenta que podemos ter não apenas um conceito analógico de Deus, mas um conceito unívoco, isto é, um conceito que vale igualmente para as criaturas e para Deus, sem qualquer mudança de significado. Ao afirmar essa possibilidade, Scotus se considera em desacordo com Henrique de Gandhi. Ele certamente discorda de São Tomás de Aquino, que dizia que é impossível atribuir alguma coisa univocamente a Deus e às criaturas. Ao invés disso, São Tomás propunha uma teoria ou algumas observações sugestivas para uma teoria da predicação analógica. Não examinarei aqui nenhuma teoria da predicação analógica. O que espero ser capaz de fazer é dar os motivos por trás da negação tomista da univocidade e os motivos da insistência escotista em favor dela. Já vimos Scotus reconhecer que, diferentemente da sabedoria de Sócrates, a sabedoria de Deus não é uma propriedade acidental. De fato, não é sequer uma propriedade de Deus. Há mais diferenças. A sabedoria de Sócrates é a sabedoria de uma pessoa com corpo que age no espaço e no tempo. Deus é incorporal, não espacial e atemporal.
A sabedoria de Sócrates inclui as operações do raciocínio e da deliberação, processos que tipicamente levam tempo e começam na ignorância e na indecisão. A sabedoria de Deus não é caracterizada por essas operações. Deus compreende tudo sem necessidade de raciocinar e escolhe sem necessidade de deliberar. A sabedoria de Sócrates é limitada. A de Deus é ilimitada. É fácil simpatizar com São Tomás, que, confrontado com todas essas diferenças, concluía que termos como sábio, quando apreendidos com base em pessoas como Sócrates e aplicados a elas, não poderiam ter o mesmo significado de quando predicados de Deus. Scotus afirma 2 pontos críticos salientes na discussão dessa segunda tese. Considerados juntos, eles esclarecem o caminho para a mensagem positiva da segunda tese. O primeiro ponto crítico é que todo conceito ou é unívoco ou equívoco. Não há terceira possibilidade. Ou o sábio tem o mesmo significado quando predicado de Sócrates e Deus, ou não, que se lhe dê o nome que se quiser. A predicação analógica ainda é equivocação. Scotus estipula 2 testes pelos quais um conceito tem de passar se for para ser considerado como unívoco. 1. Afirmar o conceito e negá-lo para a mesma coisa tem de resultar em contradição. Se não for contraditório dizer, há uma fenda na estrada, mas não há uma fenda na estrada, então o conceito de fenda é equívoco. 2. O conceito tem de ser capaz de funcionar como termo médio de um silogismo válido, não permitindo que se passe de premissas verdadeiras para uma conclusão falsa. Assim, para cooptar um exemplo putativo de um conceito analógico de São Tomás, em a dieta é saudável, nada é saudável a menos que seja um organismo vivo. Portanto, essa dieta é um organismo vivo. Saudável é equívoco nas premissas. O segundo ponto crítico é que nenhum conceito de Deus adquirido naturalmente pode ser simples e equívoco ao mesmo tempo. Como os exemplos da fenda e da saúde sugerem, a equivocação se nutre da complexidade conceitual. Fendas na estrada e fendas na mesa são parecidas em certos aspectos importantes, mas diferentes em outros. A saúde é predicada de uma dieta por causa de um conjunto complexo de assunções causais acerca da contribuição da dieta para o bem-estar fisiológico. Um conceito simples, por exemplo, o conceito de azul cerúleo, não dá margem conceitual para equívoco. Assim, se há um conceito simples de Deus adquirido naturalmente, ele tem de ser unívoco entre Deus e as criaturas naturais. Uma pessoa pode chegar ao mesmo ponto por uma rota diferente. Suponha-se, conforme Scotus nunca nega, que podemos adquirir naturalmente conceitos analógicos de Deus. Qualquer conceito analógico desse tipo será, sob luzes scotistas, equívoco e, assim, complexo. Se cada componente for em si mesmo equívoco e não depender, em última instância, de algum conceito unívoco, então, literalmente, não temos como contar sobre o que versa o conceito analógico e sequer se é coerente, pois só poderemos compreender como a equivocação opera quando virmos como o termo ou conceito equívoco se desvia de sua base unívoca. Sem conhecer os padrões que permitem as transformações do unívoco ao equívoco, estaríamos na posição de alguém que tenta aprender uma língua estrangeira sem saber como qualquer termo na linguagem se relaciona a qualquer objeto natural
ou a qualquer termo em uma linguagem já conhecida. Para serem significativos, os conceitos analógicos têm de estar ancorados em conceitos unívocos. Assim, algum componente de qualquer conceito analógico de Deus tem de ser unívoco. O efeito combinado dos dois pontos negativos de Scotus é que, se for para termos qualquer conceito de Deus, ele ou tem de ser, ou tem de conter um conceito unívoco entre Deus e as criaturas naturalmente conhecidas.